Mim não. Boa tarde, hoje a gente vai fazer a apresentação do nosso projeto integrador nas Faculdades Integradas Campos Sales. Meu nome é Ana Carolina Varela Pinheiro. Meu nome é Bianca Santana Soares. Érica Silva Duarte. João Victor dos Santos. Meu nome é Lisete Gonçalves Toranzo. O nosso tema é a reformulação dos processos de uma empresa familiar. O que a gente tem de contexto é: você trabalha em uma empresa familiar onde os principais cargos estratégicos são ocupados por membros da família. A empresa precisa se profissionalizar, pois seus processos não são bem definidos. Perde-se muito tempo com retrabalhos e ajustes, o que compromete a fluidez das atividades e suas entregas. Esta empresa fabrica produtos de higiene e limpeza, como sabão para roupas e amaciantes, limpadores para cozinhas e banheiros, desengordurantes, desinfetantes em geral, além de ceras para assoalhos e pisos frios. A empresa possui os seguintes departamentos: diretoria, comandada por 2 irmãos, ambos com idades em torno de 70 anos, são o diretor 1 e diretor D2. Gerências de produção, de compras, de marketing, comercial de vendas, financeira, de tecnologia, de logística e de recursos humanos. A gestão financeira é centralizada pelo diretor D2. As gerências de compras, produção e logística são concentradas pelo gerente D1F1, que é o filho do diretor D1. As gerências de marketing e comercial de vendas são gerenciadas pelo D2F1, que é o filho do diretor 2, ou D2. Os departamentos de recursos humanos e de informática ficam a cargo do D1F2, é a filha do diretor 1, ou D1. A nossa problema é: você é um estudante de administração e foi solicitado que apresente uma proposta de revisão de processos. Represente a estrutura dessa empresa e justifique. Trate os processos de gestão estratégica nesta empresa. Trabalhe com processos e RH necessários para que suportem e validem a mudança proposta. Vamos lá. A iniciativa deste projeto envolveu uma empresa que tem esse quadro de funcionários, familiares e terceiros, como já foi relatado pela nossa colega Érica. O nosso objetivo foi apresentar uma proposta de revisão de processo dessa instituição, visando retirar a empresa do comodismo, reduzir gastos de horas extras humanas e promover maior geração de receita através de um fluxo de trabalho estruturado. Realizamos uma readequação geral da instituição, ou seja, nós estabelecemos novos processos e propomos metas definidas. Implementamos novos processos organizacionais, reformulando todos os departamentos da instituição. No início do processo, foi necessário envolver todas as diretorias, organizando as áreas da instituição em um organograma para que a estrutura organizacional atual da empresa ficasse visualmente acessível a todos da equipe. Ou seja, nesse organograma nós colocamos diretor D1 em cima e embaixo, todas as gerências e coordenações que estão abaixo desse diretor e do D2 também, para que para todos os outros isso ficasse visualmente acessível, ficasse mais fácil, ficasse mais dinâmico. Seguimos então com a preparação e inserção das outras etapas do projeto, que foram elas: o plano estratégico, planejamento do escopo de trabalho de todos os colaboradores. Isso foi uma parte que consumiu bastante do nosso tempo, né? Em uma empresa aí com vários colaboradores, pensar em cada um e propor aí um novo planejamento do escopo de trabalho de cada colaborador. Levou bastante tempo nosso, mas foi um trabalho executado com sucesso. Nós tivemos também, dentre essas etapas, a produção de conteúdo, a gestão das tarefas e análise das entregas realizadas. Então, tudo que nós fazíamos, todas essas etapas, elas tinham que ser conferidas, elas tinham que ser geridas, gerenciadas, e no final elas tinham que ser analisadas conferidas para ver se estava tudo certo de acordo com o que foi planejado anteriormente. Caso não estivesse, a gente tinha que refazer o processo. Porque a gente não pode entregar, como consultores, a gente não pode entregar algo faltando, a gente tem que fazer, a gente tem que testar todo o processo e entregar para o nosso cliente o processo final, ok, certo, sem erros e sem falhas.
A gente mesmo tem que testar para entregar para o cliente tudo sem falhas, tudo correto. No início desse processo, nós nos questionamos em como poderíamos modificar a estrutura dessa empresa familiar sem que os relacionamentos interpessoais fossem afetados. Aqui no nosso país, pelo menos no meu país, aqui no Brasil, a gente tem muita essa história, a gente tem um ditado popular que diz amigos, amigos, dinheiros à parte, né? E com família a mesma coisa. Então, em questão de trabalho, em questão financeira, nós pensamos assim, minuciosamente como a gente poderia fazer para não afetar o relacionamento interpessoal de cada colaborador, principalmente das diretorias e gerências, porque se a gerência não consegue coordenar os seus subordinados corretamente, os subordinados não conseguem trabalhar corretamente, eles não são coordenados de forma coesa e eles não conseguem efetuar o trabalho deles com qualidade e com eficiência, né? Então, desde do nível hierárquico mais alto até o nível hierárquico mais baixo, a gente precisou pensar em como não afetar os relacionamentos interpessoais de cada um deles. Então, quando nós somos nossa empresa de consultoria, quando nós entramos nesse projeto, a gente já sabia que eles eram familiares, né, que tinham familiares e terceiros, e um dos nossos objetivos principais, nossa preocupação, uma das nossas preocupações principais foi como não afetar esses relacionamentos interpessoais, né? E nessa perspectiva, em uma decisão conjunta da nossa consultoria, nós trabalhamos em um esquema intitulado Job Rotation. Portanto, toda a nossa equipe tinha planos estratégicos e preparados para lidar com todas as diversidades que pudessem surgir ao longo do caminho. Então, qualquer diversidade, seja até com esses próprios relacionamentos interpessoais, ou seja, com a gestão das tarefas, conforme eu já mencionei, tudo isso, cada colaborador da nossa equipe já estava aí preparado para solucionar qualquer problema que viesse, justamente por esse Job Rotation, nós decidimos implementar nesse projeto e que em futuros projetos nós vamos seguir também com esse esquema de Job Rotation. Bom, eu vou falar um pouco sobre a metodologia. Está todo mundo me ouvindo bem? Sim. A gente se deparou com as dificuldades e os imprevistos no meio corporativo. E para a gente tentar começar a resolver, a gente precisa de entender o que está causando esse problema. E a partir do momento que a gente... Carol, eu acho que a sua câmera não está aberta. A minha câmera? Agora abriu. Bom. Ok. A gente descobre a raiz do problema, o que está causando ele, e a partir desse ponto, a gente usa o que está disponível para a gente poder resolver esse problema. A gente pensou em analisar toda a estrutura da empresa, como a Bianca falou, a gente já sabia do que se tratava a empresa, era uma empresa familiar, de como a gente tinha que tratar eles. Não era como uma empresa onde os sócios não têm ligação, onde a gente não leva em consideração que eles não têm uma conexão entre eles. E a tomada de decisão foi levando esses fatores em consideração. Os princípios da empresa, a história que ela tem, a vontade dos sócios, da família, continuar uma análise de desempenho, de aonde cada funcionário estava, como na situação problema aparece. Muitos deles têm muitos cargos e nem todos estão fazendo um serviço bom, suficiente, porque não tem foco numa área específica. Tem que estar fazendo o trabalho de 2 ou 3 áreas, e para isso a gente precisou de fazer uma análise em qual
melhor área se encaixava, qual funcionário. E a partir desse ponto, a gente foi definindo o cargo de cada pessoa e reestruturando essa empresa. Da minha parte, é isso. Bom, eu vou falar um pouquinho dos resultados e discussões que a gente discutindo chegou a uma conclusão que o intuito desse trabalho foi implementar os processos organizacionais para que ocorresse novas melhorias. Como foi falado pela Bianca anteriormente, utilizando as ferramentas como plano estratégico, projeto, planejamento e estrutura, nosso plano foi reformular as atividades, tirando as pessoas, os funcionários em si da comodidade, incentivar também eles trabalhar melhor, dando oportunidade de crescer, dar treinamento, expandir no repertório profissional em si, para que eles tenham plano de carreira, possa crescer, almejar algo mais para frente dentro da empresa, e também propor metas que eles possam ter objetivos e se sentir mais engajado para trazer resultados e melhoria para a empresa e para o geral em si, em questão de estrutura pessoal, profissional e outras. Minha parte já foi. Agora a gente vai falar, a Licete vai falar, na verdade, sobre um pouco das referências que a gente utilizou para fazer o trabalho. Sim, isso mesmo. Obrigada, Érica. Bom, nosso trabalho não precisou de muitas referências de usar, mas os que não chegamos a usar foram que estão disponíveis no site do Brito, que é como sair da zona de conforto e poder tirar a seus colaboradores imediatamente da zona de conforto. E tem também, tem marcas, 7 sugestões de melhorias para uma empresa que cresceu. Então, foram algumas ideias que nós tiramos para poder ajudar mais neste projeto, mas o mais interessante foi que muitas das ideias que foram colocadas para poder ajudar nesta empresa de família foram ideias próprias de nós como equipe, de ver como dar uma melhor solução a este conflito que estava acontecendo nesta empresa familiar. E as ideias que iam surgindo nas conversas que tínhamos foram colocadas em nosso projeto. É por isso que nossas referências são mínimas, porque quase tudo do trabalho foram ideias próprias da equipe. Sim. A maioria de nós provavelmente já trabalhou em empresa onde era empresa familiar, então a gente acabou colocando na discussão nossas próprias referências, as nossas vivências mesmo, e como funcionário, não só como gestor, a gente acaba vendo o que pode ser melhorado dentro de uma empresa, tanto para o funcionário, e como gestores, hoje em dia, a gente consegue ver também que pode ser mudado na gerência, né? Sim, sim. Usando todas essas informações, a gente se reuniu algumas vezes, a gente discutiu pontos que seriam importantes para melhoria, pontos que seriam interessantes expor
para reestruturar tudo, para poder fazer a empresa caminhar e separar o pessoal e familiar do profissional. Conseguir fazer duas coisas diferentes, porém andarem de forma que todos saiam satisfeitos. E depois de apresentar tudo isso, de entender o que estava acontecendo nesse meio corporativo, primeiro, antes de tomar qualquer decisão, de buscar qualquer informação, a gente tentou entender o interno. O que atrapalhava ali, o que interferia na hora de administrar, quais eram as situações que eles misturavam na parte familiar e na parte profissional, que às vezes algum conflito pessoal eles acabavam levando para dentro da empresa, o que prejudicava muito a forma com que ela era gerida. Então, depois de entender tudo isso, a gente se reuniu, colocou em tópicos os problemas que a gente tinha para enfrentar e chegou às conclusões que apresentamos. Com isso, a gente entendeu que se não fizer a divisão do que é pessoal e do que é profissional, tudo vai refletir na empresa, vai refletir nos resultados e assim vai refletir em prejuízos ao invés de lucros, que na verdade o lucro é a finalidade da organização e nunca o prejuízo. Então, dada a importância do assunto, a gente entendeu que era extremamente necessária essa reestruturação, senão a empresa ia acabar entrando em colapso financeiro. Entrando em colapso financeiro, ela ia abrir falência, o que não era de jeito nenhum o esperado nesse trabalho. Então, a gente entendeu cada posição que estava ali, qual que era a necessidade de cada colaborador, qual que era a importância do seu trabalho, para poder, antes de qualquer coisa, refazer os processos para que nenhum fique mais sobrecarregado que o outro. Cada um tem a sua função dentro da organização e desempenha apenas ela, mas que faça essa função com excelência. Nós utilizamos ferramentas administrativas e de gestões para inovar aquele local. A gente precisou motivar os colaboradores para que cada um continue desempenhando com excelência a sua função. Assim, deixar engajados, né, Érica? Sim, engajando para que todos eles tragam resultados satisfatórios e para que a empresa ela volte a ser reconhecida no mercado de trabalho. Porque uma vez que a parte familiar ela se envolveu na profissional, a empresa começou a perder um pouco o mercado. Porque isso cada ocorre ação muito hoje em dia, né? Sim. Muito problema hoje em dia com várias empresas. Porque se você não toma cuidado na organização interna, ela reflete na externa. Exatamente, e acaba trazendo não saber separar, né? O profissional do pessoal. Por isso foi necessário essa reestruturação em toda a empresa, para poder ter um clima melhor. Senão estava ficando muito pesado, muito bagunçado e não estava tendo uma organização estruturada na empresa e não estava tendo os resultados que estavam se esperando. Mas agora com essa reestruturação se está conseguindo novamente restaurar o que era a empresa, o que os primeiros donos, não, que eram os dois amigos, tudo isso que criaram essa empresa, era a visão deles, não? Que continuasse sendo uma empresa familiar, logicamente, que esse é o objetivo deles, não separar a empresa, mas que continue sendo, mas tendo a mesma visão e missão deles, não? Só para completar o que a Alicete falou aí, as pessoas estavam acabando ficando ociosas, né? Pelo fato desses problemas estruturais dentro da empresa, não sabendo separar pessoal do profissional e não tendo uma boa gestão, as pessoas acabam ficando ansiosas e não acaba trazendo bons resultados para a empresa, né? Que isso pode vir trazer graves problemas futuramente. Além da reestruturação, a gente teve que trabalhar muito com gestão de conflitos, que ali tinha muito conflito pessoal, interpessoal, eram pessoas que levavam muito os problemas do lado de fora para dentro da empresa. Então, trabalhar com a gestão de conflitos foi fundamental para essa reestruturação. Então, o remanejamento de cargos também foi uma solução para isso. Porque um dos conflitos era que um irmão era de gestor de uma área, o irmão era de outra, e não só isso, mas como um funcionário acabava sendo gestor de duas áreas, e isso aí já foi conflito.
Então, a gente teve que remanejar cada um para uma área só, teve que contratar pessoas qualificadas para as áreas que ficaram com o vazio, uma área com uma vaga de gestão, para poder conciliar melhor. Porque não tem como você trabalhar gerindo 2 áreas ao mesmo tempo, e ao mesmo tempo que você gere 2 áreas, o seu irmão está gerindo uma outra área também. Então, nessa questão de conflito, a gente teve que estar analisando quem melhor se encaixava para qual área, e se caso precisasse também, contratar alguém para uma área que ficasse faltando. Sim, todos, na verdade, precisam saber fazer o trabalho, porém, cada um foca em uma parte específica. E assim, quando um colaborador tem algum imprevisto, o outro consegue segurar até o retorno daquele. Então, a parte principal do nosso projeto foi, além de fazer cada um entender a sua importância dentro da organização, foi fazer os familiares, os donos dessa organização entenderem que eles têm que deixar a parte familiar e pessoal do lado de fora. E assim, todo mundo vai trabalhar em prol da organização, do crescimento dela, de trazer resultados, agregando valor e trazendo ela de volta para o mercado de trabalho. Isso, essa foi uma das nossas maiores preocupações, né? A viabilidade operacional desse projeto, dessa consultoria, porque nós já lidamos antes com viabilidade técnica, com viabilidade organizacional, mas é a viabilidade operacional, né? Onde que a gente vai colocar cada colaborador? Como que nós vamos lidar com esses gestores, com essas diretorias? Como que nós vamos mudar as células, as gerências, as coordenações? Então, nós precisamos, foi necessário um estudo, realmente, fazer aí a viabilidade operacional, para a gente saber como que ia se enquadrar toda essa situação, né? Porque acho que a maioria de nós aqui, a gente já passou por algumas experiências negativas e positivas quanto a relacionamento interpessoal em algumas instituições de trabalho, e a gente trouxe essas experiências para esse projeto. Por isso que a gente conseguiu levar esse projeto com tanta transparência, e a gente conseguiu entregar tanto nesse projeto, porque nós já tivemos experiências de mercado, tanto com viabilidade operacional, técnica, com desenvolvimento de pessoas, com viabilidade econômica. Então, tudo que foi necessário nesse projeto, cada um de nós conseguiu agregar em alguma coisa. Então, a gente conseguiu unir tudo, todas as informações, e a gente foi colocando em pauta, a gente conseguiu unir tudo, e a gente conseguiu apresentar esse projeto para todo mundo. Então, assim, foi um projeto que a gente fez com muito carinho, que a gente se dedicou bastante, que a gente realmente se entregou, que a gente buscou o nosso passado para trazer para esse projeto, e que a gente lembrou que no ambiente organizacional, que a gente sabe que esse mercado é competitivo, mas que, além disso, a gente tem que identificar as necessidades de cada pessoa, as necessidades que cada relacionamento tem dentro deste projeto. E a gente sabe muito bem que, se um colaborador não está contente, ele não vai executar o seu trabalho 100%, ele não vai executar o seu trabalho com eficiência e qualidade. Então, a gente precisa que o colaborador esteja lá conosco, né? Esteja lá para realizar esse projeto junto com a gente. Então, tanto quanto diretoria, que é o nível hierárquico mais alto, quanto o nível hierárquico mais baixo, a gente precisava desse suporte de todos eles, para a gente poder fazer esse projeto do início ao fim da melhor forma possível, né? E se tratando aí de viabilidade técnica, a gente pensou também em toda a infraestrutura da organização, seja com sistemas ERP, com rede, com comunicação, com hardware, com software. Então, nós tivemos também que pensar em toda essa viabilidade técnica também, para poder trazer esse projeto do início ao fim da melhor forma possível, executar esse projeto, porque não é só o relacionamento interpessoal, mas essa foi um dos fatores que nos foi colocados lá na situação problema, né? Foi uma das pautas da situação problema, que esta é uma empresa familiar. Então, nós tivemos aí que trazer as nossas experiências com relacionamentos interpessoais das empresas que já trabalhamos para este projeto, para a gente saber como a gente vai conseguir lidar com isso e fazer de uma melhor forma
possível, né? A gente trouxe conhecimento, a gente trouxe a construção do projeto, a gente trouxe a continuação do projeto, porque não adianta a gente só construir, a gente tem que continuar, dar sequência. A gente trouxe também a finalização desse projeto, né? E uma das coisas que a gente abordou no nosso projeto aí foi estar aberto a críticas e a feedbacks e estabelecer limites. Quando a gente trabalha com familiares, às vezes os limites podem se perder. Então, a gente colocou aí alguns pontos importantes. Um deles, estabelecer limites, e o outro é estar aberto a feedbacks, a críticas e feedbacks, tanto positivos quanto negativos, porque isso se torna construtivo, né, para a gente. Então, a gente entrou aí com viabilidade econômica, viabilidade de projetos, viabilidade de relacionamentos, foi bastante coisa aí, principalmente na parte do organograma, na parte de viabilizando o projeto, na parte de colocar esse organograma, estruturar essa empresa da forma que ela era e depois da forma que ela deveria estar e depois da forma que ela ficou. Para a gente foi uma das coisas que foi mais difícil para a gente, mais trabalhosa. Desafiador, né? Foi bem complexo. Foi um projeto que fez a gente pensar muito. E que, no final das contas, ele deu certo. Ele deu certo, e para ele continuar dando certo, não depende mais da consultoria. Depende de cada um dos colaboradores que ali estão. E isso foi muito legal, porque trouxe bastante aprendizado para a gente. E a gente vai levar isso por um caminho agora muito grande. Afinal, a gente está terminando esse projeto e logo concluindo o nosso curso. E o que fica para a gente é um ensinamento, são os aprendizados que a gente levou em torno de tudo isso. Afinal, a gente utilizou tudo que a gente veio aprendendo desde o primeiro semestre. Então, foi muito bom, gente. Muito obrigada pela oportunidade e até uma próxima oportunidade. Obrigada, tchau, pessoal. Obrigado. Obrigada, galera. Tchau, tchau.